Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 7 de maio de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para vocês as informações, as matérias, notinhas e os assuntos que estão sendo mais comentados aí no dia a dia da nossa cidade. Boa noite, João. Prazer imenso novamente. Tudo bem? Tudo bem, Albert. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Mais uma vez eu convido quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a página do Jornal da Cidade para receber as notificações de atualizações do nosso conteúdo que a gente produz todo dia. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, eu convido a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Tem um botãozinho aqui do lado aqui para se inscrever, é gratuito e também recebe notificações de conteúdo novo. Hoje pela manhã, João, eu fiz uma postagem no grupo Postos, hoje amanhã, no qual eu quero aqui convidar todos os nossos telespectadores, internautas, para participarem do nosso grupo, sobre uma situação que está acontecendo mais uma vez com a ACD. A ACD encaminhou à Câmara Municipal de Poços de Caldas uma correspondência dizendo que R$550 mil, 5 meses sem pagamentos por parte da Prefeitura àquela entidade. E o que é mais grave, João, desde outubro do ano passado, R$65 mil foram disponibilizados pelo deputado federal Odair Cunha àquela entidade, já está depositado nos cofres da Prefeitura e não fizeram repasse para aquela entidade. Preocupante mais uma vez, né, João? Esse caso é muito grave, Albert. Eu não sei o que é mais grave, receber o recurso via emenda do deputado, que é uma verba carimbada, e não repassar para a entidade, ou ficar 5 meses sem pagar, né, que dá esse déficit, esse débito aí de R$550 mil. Os dois casos são gravíssimos, né, porque pode até acarretar, no caso aí dessa retenção aí desse dinheiro aí, uma improbidade para o prefeito, né? Com certeza. Então é muito difícil e não é só a ACD, né? Não. O que acontece, Albert, é o seguinte, tem uma situação muito interessante. A ACD não tem o menor vínculo com Poços de Caldas. Ela é uma entidade realmente independente. Ela é independente porque a sede dela não é aqui. Não. Então, ela não tem o menor pudor em expor os fatos que são, infelizmente, verdadeiros. Diferentemente, né, João, das entidades de Poços de Caldas, que eles esperam a ACD denunciar para que outras comentem sobre o assunto. Inclusive, fui procurado hoje que outras entidades também estão há 4, 5 meses sem receber, João. Exatamente. Então, essas entidades aí têm que ter vergonha na cara e largar a mão de ter o rabo preso, porque ninguém vai retaliar a entidade simplesmente porque ela está cobrando. Essas entidades elas têm medo de falar que está devendo, a prefeitura está devendo, porque acha que a prefeitura vai lá e retaliar. Você acha que a prefeitura vai cometer de forma alguma suicídio político desse? De forma alguma. De retaliar uma entidade cortando recursos, ainda mais entidades, às vezes, que prestam um serviço muito importante para a sociedade, são serviços complementares à prefeitura, que a prefeitura não tem estrutura para oferecer. Então, essas entidades, em vez de ficar simplesmente reclamando aí nos bastidores, né? Deveria mostrar a cara e também falar explicitamente sobre esses débitos, que é muito grave a situação. Mas o que eu observo, João, e a gente tem aí um acompanhamento já de há muitos anos em relação à política local, quando é o governo de oposição, eles vão na imprensa, eles vão no rádio, eles vão na televisão, eles colocam o prefeito, no qual o Heloísio, do qual foi o ex-prefeito de oposição na cidade, numa situação você lembra? complicada. Olha só. E quando é o governo da direita em Poços de Caldas, comandado agora pelo seu Sérgio e companhia limitada, todos ficam quietinhos, não expõem os problemas e são os grandes responsáveis de fazer com que a prefeitura acumule quase 80 milhões em dívidas dessa atual gestão por ineficiência de não cobrar, de não mostrar, de não trazer a realidade. Aí tem que esperar a ACD, que é uma entidade do estado de São Paulo, no qual tem aqui uma ramificação em Poços de Caldas conquistada no governo do Paulo César Silva, quando o Flávio de Lima Silva também fazia parte do governo e conseguiram trazer uma unidade para Poços, trazer a público, levar à Câmara Municipal, expor o problema para que as outras nos procurem também e coloquem. Então a responsabilidade é dessas outras entidades que hoje giram em torno aí de R$1.800.000, R$1.700.000 mês e uma prefeitura inoperante, uma administração horrenda que não faz o repasse correto para essas entidades. Mas quando é um governo de oposição, igual você ia colocar agora, eles vêm e colocam, né, João? Você vê como é que essas entidades agem politicamente, Robert. Na gestão do Heloísio, eu estou lembrando aqui agora, a APAI. Sim. Sabe, a APAI, né? A diretora da APAI é a Glaucia Boareto, que foi vice-prefeita do atual grupo político. Vereadora, né, do Democratas, né? Ela não teve o menor pudor em expor que houve ali um atraso no pagamento, acho que do transporte escolar
ou a gestão do Heloísio queria cortar, alguma situação desse tipo. Mas não importa. O fato é que ocorreu ali uma ameaça de corte de recursos e eles puseram a boca no trombone. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas é que eu falo, quando é o governo de oposição a tudo isso que existe na cidade, aí eles vêm, porque o governo de oposição dá espaço para que eles façam. Não da forma que eles colocam, tentando fazer represálias em cima das instituições. Muito bem colocado por você. Como é que um prefeito, uma secretária, ou secretário vai tirar um serviço de prestação continuada para a população? Nunca. Vocês têm que criar vergonha e vir expor os problemas. Nós temos aí aproximadamente 15 ou 18 entidades. Se todas estiverem 4, 5, 6 meses sem receber, é muito grave. Tal qual foi o próprio Azer, né, que quando estava no governo e administrando a Santa Casa, ele nunca expôs o problema que a prefeitura estava 6, 7 meses sem receber. Sem fazer o pagamento. Foi só ele sair, ele trouxe à tona todos os problemas. Então, as pessoas precisam parar de ter medo e passar o pano, igual você fala, João, para a prefeitura, para os governantes da cidade, porque é lamentável, vergonhoso e, vamos ser sinceros, é uma administração vexatória para Poços de Caldas. Duas coisas para a gente encerrar esse assunto aqui. Primeiro, as entidades elas desempenham um trabalho muito importante para o município, mas elas agem de forma conveniente, agem politicamente, né, de forma que seja conveniente politicamente para elas. Né? E o segundo ponto que eu estou lembrando também, Albert, na gestão do Sérgio, além da ACD que expôs aí esse problema de falta de recebimento, e não é a primeira vez, não, terceira, se não me engano. Né? A Fungotac também, ela já expôs, sim, o Dino, é verdade. Através lá do Dino Arruda, o presidente, a Fungotac, ela expôs um problema que havia lá de corte de atendimento odontológico. Profissionais odontológicos, né? Verdade. Suspenderam lá, estava atrasado, aí resolveram suspender porque alegaram que não tinha dinheiro, que o serviço seria absorvido ali pelo CEL, né? O Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura. Então a Fungotac também é uma entidade que a gente tem que destacar aqui, que ela não teve medo de expor a situação. É isso aí. Um outro assunto, João, relacionado ao que vem acontecendo em Poços de Caldas, e nós estamos aí observando, na próxima segunda-feira existe uma possibilidade, e parece que já é concretizada, de aulas das 13 às 17 horas através da TV Poços. Um assunto bacana, a gente sabe que é o interesse da secretaria é fazer as coisas acontecerem, mas nós dois nos perguntamos antes de começar o programa, como é que eles vão fazer essas aulas remotas através da televisão para as determinadas 25 escolas públicas de Poços de Caldas? Complicado, né, João? Eu sinceramente ainda não consegui entender como é que será o esquema, né? Porque a gente, vamos pegar exemplos, Colégio Municipal, né? Ele deve ter ali na sexta série, por exemplo, deve ter umas 3, 4 salas de aula. Uma mais na frente da outra, pode né, ser João? que, ainda que elas estejam mais ou menos no mesmo nível, uma pode ser que esteja com conteúdo um pouco mais adiantado, outra um pouco mais atrasado. Já seria aí uma questão assim que talvez não se encaixaria. Agora, Albert, como é que você faria, por exemplo, a transmissão remota de aulas de sexta série, todos os anos sexta série, sexta, aleatoriamente, pode ser qualquer série, de outra escola municipal, que pode também estar com a mesma dificuldade, claro, mais acima, mais abaixo ali no A ideia conteúdo. Até que é bacana, né, João? A ideia é boa, mas o conteúdo eu não sei. Nós não sabemos ainda. Se daria para ser absorvido por todas as escolas. Poços de Caldas tem cerca de 20 mil alunos na rede municipal de ensino, inclusive, evidentemente, a educação infantil que não é abrangida aí por conta dessa questão do ensino remoto, né? Mas, de qualquer forma, é uma ideia interessante, mas eu não sei como é que seriam os mecanismos, né, de aperfeiçoamento disso. Eu acho que o mais interessante de tudo, Albert, seria o seguinte: as escolas, eu imagino que a maioria delas, ou quase todas elas ali, tem uma página no Facebook, né? Então eles poderiam fazer também online, fazer essa transmissão, né? Porque tem um detalhe interessante, Albert, que o PROCON, ele divulgou aquela nota técnica, você lembra, no mês passado, claro, né? No mês de abril, a respeito lá da questão da mensalidade escolar. E o PROCON, num dos trechos lá, disse assim que não seria considerado ensino à distância aula por Facebook, WhatsApp, né, Skype e outras redes sociais. No caso da prefeitura, não se enquadraria porque não se paga mensalidade, então não tem essa questão do desconto. Mas eu acredito que essa situação aí de se fazer a transmissão por páginas do Facebook de cada escola seria uma forma mais interessante. Fácil, né? Eu estou citando o Colégio Municipal, que é o primeiro que vem à cabeça, mas vamos usar o próprio exemplo do Colégio Municipal. Ele faz lá a transmissão das aulas das sextas séries. Vai lá.
várias gravações Com lá certeza. e divulga lá sexta série A, sexta série B, C e D. Verdade. Ou seja, o aluno da respectiva série ele vai assistir a aula Daquela da série dele. né? E assim sucessivamente. Então, assim, criar uma página no Facebook é gratuito. Né? Eu tenho a impressão assim, que todas as escolas têm pessoas ali com condições de criar Sem a página, dúvida. caso não exista. Né? E essa transmissão, Albert, eu não E não sei... teria custo nenhum para a prefeitura, porque Exatamente. agora fazendo com a TV Pós, com certeza vai ter custo para a prefeitura, vai ter dispêndio financeiro, uma prefeitura que não paga as suas entidades, uma prefeitura que não paga os seus fornecedores, uma prefeitura que não paga os seus colaboradores corretamente. Aí eu vou mais além ainda. Eu acho que esse caso aqui não deve nem ser cobrado, porque a TV Pós é uma fundação educativa e cultural. Ela não pode exibir publicidade. De Você forma sabe alguma, disso, né? sem dúvida. Então, assim, a obrigação dela é fazer, de fato, é isso. É isso, não é fazer propaganda do jeito que ela faz das entidades. Então, assim, eu imagino que isso aí não é que não deveria, né? Não poderia ser cobrado. Com né? certeza. Eu acho que assim seria até um serviço de utilidade pública que a emissora estaria prestando para o próprio município. Agora, também precisa saber outro detalhe importante, Robert. Como é que seria feita essas transmissões? Quem que seria o responsável? A TV ou a própria equipe da prefeitura ou as equipes ali das escolas? Vamos aguardar a partir de segunda-feira como é que vai ser, né, João? Ter mais Para a detalhes, gente ter mais detalhes em né? relação a isso, mas existe essa possibilidade. E em cima desse assunto relacionado às escolas, João, uma nota apresentada pela nossa querida Fernanda Cristina Soares, a diretora lá do PROCON, ela disse que haveria a possibilidade aí das escolas darem 29,05% de desconto para os pais em relação às aulas às escolas particulares. E parece que não está acontecendo isso e os pais já estão começando a reclamar junto ao PROCON, né, João? Ô Albert, logo depois que a Fernanda é assessora jurídica, Assessora né? jurídica, E o Fábio é o coordenador do PROCON. Logo depois da nota em conjunto que eles assinaram, acho que foi ali em abril, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, o Sindicato das Escolas Particulares divulgou uma nota dizendo assim que o PROCON não teria autonomia para impor esse desconto de 29, acho que 29,03 na verdade, que seria o desconto, né, que deveria ser aplicado proporcionalmente no final de do março mês e março, abril né, em a partir diante. de quando começou a pandemia e depois abril em diante. Então, as escolas, eu tenho a impressão que você está dizendo aí que não foram aceitas, eu tenho a impressão que essas escolas estão seguindo a recomendação do sindicato da categoria. E deixando de lado a recomendação do próprio PROCON, né? Agora, o que pode eventualmente acontecer? São Uma pais de denúncia do alunos Ministério Público, insatisfeitos, né? procurarem o próprio PROCON. O PROCON vai ter que intermediar o caso ali com as escolas e ver o que vai ser feito. Inclusive, é uma situação que pode desencadear até mesmo ações judiciais, né, Com Albert? certeza. Eu acredito, inclusive, eu fui procurado por 2, 3 pais de alunos e eu conversei com a própria Fernanda Cristina Soares, lá do PROCON, e ela orientou a todos para que possam entrar através do PROCON, porque o PROCON vai ter que motivar junto ao Ministério Público de Poços de Caldas, Minas Gerais, vamos dizer assim, para tomar providência em relação a isso. Vamos aguardar também, né, João? São 2 assuntos aí polêmicos, né, que é as aulas através das televisões, principalmente da TV Pós, e agora os descontos que não estão sendo dados aos pais de escolas particulares. Só para a gente completar esse assunto das escolas, o problema não é transmitir pela TV Pós ou qualquer lugar que seja. O problema é como é que seria a forma de transmissão, é o que a gente está falando. É uma ideia boa? Excelente. Numa mesma escola existe desnível entre salas de aula da mesma série, né, Albert? Então, assim, seria uma situação um pouco complicada. Você imagina um aluno ali assistir uma aula cujo conteúdo ele ainda não teve acesso. Sem dúvida. Né? Vamos agora falar das matérias do Jornal da Cidade de quarta-feira e trazer para vocês aqui o que foi destaque ontem no Jornal da Cidade. Vamos lá, João? Robert, eu vou falar rapidinho aqui as manchetes de quarta-feira, que eu julgo que seja mais importante, só para porque a gente falou bastante aqui. A manchete de ontem foi a seguinte: Poços de Caldas encerra abril com o maior índice de isolamento social entre as maiores cidades do sul de Minas. Então, a gente tem percebido aí desde quando começou a flexibilização do comércio, a partir vamos considerar o primeiro dia útil, né, de maio, da flexibilização, né? Que foi agora segunda-feira, né? Que começou 1º de maio, mas verdade. era feriado, depois foi sábado. Só uma data. Então, considerando assim, o primeiro dia útil que foi segunda-feira, a gente já observou e comentou, inclusive, no programa de terça-feira, uma enormidade de pessoas e veículos circulando, né? Então, nesse caso, a gente percebe que o isolamento social não estava sendo respeitado da forma como deveria, né? Então, esses dados aqui são relacionados à última semana de abril, né? Poços de Caldas, nessa última semana, já estava com 46, né? Poços chegou a ter 52.
Esse monitoramento é feito através de telefones celulares, né? É uma empresa que chama Inloco, né? Ela faz o monitoramento de celulares. Então você imagina aí, você está com o teu celular aqui, por exemplo, no centro da cidade. Se esse celular aqui monitorado pelo GPS, ele vai ali para um bairro próximo, que vamos supor aqui o Quisizana, já é sinal de que você está deslocando, descumprindo o isolamento social. Então esse levantamento é feito desse jeito. Foram 4 cidades, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha e Passos. Poços de Caldas é a que tem o maior isolamento social, ainda que a gente perceba nas ruas que não esteja acontecendo plenamente. Com certeza. Outra notícia aqui que eu queria destacar, Albert, é um pedido de informações aqui que foi assinado em conjunto pela Cissa, pelo Paulo Tadeu e pelo Joaquim Alves. Eles estão propondo aí 5 medidas para a Prefeitura tomar para tentar minimizar os impactos da crise financeira. Uma das medidas inclusive, é um assunto que a gente acabou de falar aqui, pagamento de entidades, né, que estão em atraso, e eles também estão pedindo para que se seja feito o pagamento de fornecedores, né, e prestadores de serviço que também estão à mesa esperando o recebimento e não recebem, né? Nesse período de pandemia a gente sabe que afetou praticamente todo o comércio de Poços de Caldas, houve queda no faturamento, na receita de todas as atividades comerciais e prestadores de serviços e fornecedores não acontece de forma diferente, né? Então é para dar um gás aí para esse pessoal conseguir manter as empresas deles funcionando, né, e os empregos o período sendo gerados, pandemia, né, e evidentemente a questão dos empregos, né? Nós vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de 15 segundos com a segunda parte do Pautando, trazendo para você as notas do Pautando e as matérias de hoje, quinta-feira, do Jornal da Cidade. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos as notinhas do Pautando e antes vamos falar das matérias do Jornal da Cidade de hoje. Vamos lá, João? Vamos lá, Albert. A manchete de hoje foi a seguinte, fake news, Prefeitura desmente falta de fiscalização nas entradas de Poços de Caldas. Né? Surgiu aí durante a semana e nas redes sociais principalmente a informação aí de que não estaria ocorrendo mais a fiscalização, ou estaria ocorrendo ali de forma bem mais relapsa, né, vamos dizer assim. Né? E aí a Prefeitura divulgou aí que isso aí é falso, que a fiscalização continua de fato acontecendo nas 4 entradas da cidade, né? Aqui na Zona Leste, através ali do Parque Pinheiros, depois na Zona Sul, na rodovia ali, Poços Andradas, e na Zona Oeste, a estrada de Campestrim, lá no Marco Divisório. Ontem, inclusive, teve uma postagem no grupo, Poços Hoje Amanhã, o próprio Paulo Ney foi marcado em relação a isso, ele postou lá a respeito do assunto, e a gente fica muito preocupado, João, porque a gente tem visto muitas pessoas que não são de Poços de Caldas perambulando pelos 4 cantos da cidade. Onde estão ficando essas pessoas? Como elas estão agindo? Que lugares elas estão ficando? É claro que, muitas das vezes, a gente tem alguns conhecimentos aí que tem mototáxi também fazendo transporte de pessoas pós-marco divisório. Então não é automóvel que está entrando. Então acaba automóveis da cidade indo buscar pessoas em Água da Prata. Então a gente fica muito preocupado em relação a isso, porque no passar o carro sendo placa de posse, não tem problema nenhum. Ele vai entrar na cidade. Agora, e essas pessoas, será que realmente são da cidade? Estão trazendo esse problema sério que está acontecendo no mundo afora, que é o vírus, para a cidade? Então, são situações que têm que ser mais bem protegidas as nossas entradas, mas nós sabemos que o trabalho da Prefeitura está sendo feito a contento, mas pode estar vendo essas situações que muitas das vezes estão deixando acontecer sem saber, né, João? Só para completar a informação, lembrando que o decreto municipal da Prefeitura aí que dispõe, né, sobre essa questão das proibições, determina lá que é proibido o mototáxi, né? Atividade de mototáxi. Pode ser feito até moto saindo entrega, por né? outras partes, outras entradas da cidade. Que Poços tem 8 entradas, você sabe, né? 8 ou 9. Então as principais estão fechadas. As 4 onde está ocorrendo, né? Mas aí pode ser que tenha também estrada vicinal. Vicinais, né? Esse que é o problema. Tem, às vezes, meios de furar. A barreira está acontecendo. O fato é esse. Claro. A verdade é que a barreira está acontecendo, a Prefeitura está fazendo um monitoramento através da Guarda Municipal, só que a gente sabe que não é 100%. Infelizmente, né, João? Passa, evidentemente, alguém, né? Sem dúvida. É claro que não dá para você exigir que o guarda vai conseguir brecar todo mundo, né? Porque assim, existem formas de se burlar, né? O Albert até falou assim de carros com vai lá, de posse busca que vai e traz de volta, ou seja,
o transporte por aplicativo aí, Uber, 99 e afins, eles têm Com autorização certeza. de funcionar. Então é muito simples, ele vai lá, Águas da pega Prata, alguém pega o cara e e sobe. traz, né? Verdade. Então assim, o bloqueio que acontece é por placa do carro, não por quem Por está pessoas dentro do né? carro, é verdade. Agora, uma coisa que poderia ocorrer também é o seguinte, né, Albert? Fazer realmente uma barreira sanitária de medição da temperatura da pessoa. Que já deveria né? estar sendo feito, né, João? Isso aí rápido seria uma possível. forma de se chegar Testes, mais próximo, né, do 100%. Testes. Cadê os 5,8 milhões, seu Sérgio Azevedo, que foi encaminhado pelo Ministério da Saúde, ou utilizaram esse dinheiro para pagamento de servidores da Prefeitura de Poços de Caldas? Estamos aguardando a prestação de contas. Cadê os nossos digníssimos vereadores? Não daria para ter comprado aí uns 10 mil testes a R$160, daria 1.600.000, ainda sobraria quase 4,2 milhões de reais para outros investimentos. Então são perguntas que não querem calar. Se nós tivéssemos aí, como você colocou, uma barreira sanitária digna, fazendo teste das pessoas que estão entrando, de pessoas de fora, da própria cidade, no comércio de uma maneira geral, esses números subnotificados que nós sabemos que são altos, com certeza nós não teríamos somente esses casos. Pouso Alegre, nas últimas 48 horas, mais de 100 casos foram notificados naquela cidade. Então, Poços de Caldas já passou da hora e já passou da hora dos nossos governantes municipais adquirirem os testes, porque só 400 para 170 mil pessoas, me poupa, né, seu Sérgio? Realmente é complicado, Albert. Aqui em Poços está tendo a medição de temperatura corporal, que eu saiba, só lá no shopping. Você chega lá no shopping, tem uma pessoa lá que ela tem um aparelhinho lá e mede a sua temperatura. Né? Então você aponta assim que você está com mais de 37, 37,5, é sinal que você pode estar com um quadro de febre, e a gente sabe que febre é um dos sintomas ali do vírus. Né? Então, que eu saiba, está acontecendo só lá, mas deveria também ser feito também, né, Albert, nessas barreiras que estão acontecendo nesses 4 pontos da cidade. Então, mais importante. alguma matéria? Eu queria destacar, só pegando 2 ganchos que você acabou de falar aqui, aumenta o número de casos suspeitos em isolamento domiciliar com base nos dados de ontem que a gente está repercutindo Poços de Caldas, né, em Poços de Caldas. Então, agora os casos eles eram, quer ver, Albert, só confirmar que acho que eram 198. Sim, 198 passou. E eles passaram para 220. Isso, foram 22 então, a mais. Foi um aumento em um dia só. 22. E o total de casos, de notificações de casos aqui em Poços de Caldas, na segunda-feira eram 600 e ontem foram 640. Aquilo que eu venho colocando. Então teve um aumento, né, de 40 casos aí em 3 dias. Né? São números que estão aumentando gradativamente, mais de 8.500 falecimentos de pessoas Brasil afora, e a gente fica muito preocupado com relação a tudo isso que está acontecendo com o vírus. E Poços de Caldas já passou da hora, igual eu coloquei, para se resolver isso, adquirindo os testes rápidos o mais rápido possível. Isso nós já viemos falando há 2 semanas, desde daquela live que ele fez lá na Prefeitura Municipal, junto com o senhor Carlos Mosconi, que é o secretário de Saúde, e o responsável lá da Unimed também naquele momento. E até hoje não estão fazendo os testes rápidos. Então a gente fica preocupado em relação a tudo isso, né, João? É verdade. Então, só para a gente concluir aqui, eu quero destacar essa última matéria aqui da edição de hoje. Tem várias matérias, mas eu vou destacar essa aqui que eu acho que é muito importante. Estudo do IF Sul de Minas alerta para subnotificações na região. É o campus do IF Sul de Minas, Poços de Caldas. Poços de Caldas, né? Foi um trabalho feito aqui em Poços de Caldas. Então, o IF, com base aí em dados do governo do estado de Minas Gerais, do governo do estado de São Paulo, do governo do estado do Rio de Janeiro, além do próprio IBGE, fez esse levantamento. É a segunda vez que o IF faz levantamento dessa natureza aqui. Eu vou ler rapidamente um pequeno trecho aqui, onde é possível concluir aí que de fato pode ser que de fato esteja ocorrendo essas subnotificações. O elevado número de óbitos por doenças respiratórias pode ser um indício de subnotificação de casos de Covid-19. Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha, por exemplo, registram de 1 a 5 mortes pelo vírus, mas possuem entre 35 e 64 mortes por doenças respiratórias. Então, como não são feitos os testes, né, Albert? As doenças respiratórias podem estar incluídas. A pessoa morre ali por uma doença respiratória qualquer, e aí não se sabe se de fato foi causado pelo vírus ou foi mesmo uma doença respiratória. Né? Então, assim, por isso que existe aí essa suspeita de subnotificação. E o que significa suspeita de notificação? Que pode estar realmente tendo mais casos do que a gente pensa e o vírus circulando livremente. Por isso que é importante aí as medidas de isolamento social, usar máscara, usar álcool em gel, manter distância entre as pessoas e por aí vai. Nós vamos agora falar sobre as notinhas do Pautando de ontem e as notinhas do Pautando de hoje. Isso Vamos lá, aí. João? Pautando de ontem, Albert, a primeira notinha foi a seguinte.
Segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem no caso terça-feira pela Prefeitura, Poços de Caldas já contabiliza 25 casos confirmados do vírus. No entanto, considerando que 17 desses casos são de pacientes curados e que houve 2 óbitos, na prática pode-se considerar que são 6 casos despertando atenção, sendo 4 em isolamento domiciliar e 2 internados em alas. Vale ressaltar ainda que são 343 pacientes que tiveram alta por critério clínico. Então, assim, 25 casos confirmados, mas na prática não é isso, né, Albert? Já morreram 2, né? Tem vários pacientes curados e na prática são 6, né? 4 em isolamento e 2 internados. O isolamento domiciliar ali é uma forma mais branda ali da doença, né? E não chegou-se ao ponto de ter que fazer a internação. Então, a gente às vezes fica focando só nesses números aí de casos confirmados, 25, 30, 20, por aí vai, só que a gente também não vê ali, né, as entrelinhas desse número, né, que eu acho que é importante a gente destacar. Comércio. Apesar da flexibilização do comércio iniciada na sexta-feira, é possível observar que a cada dia mais pontos comerciais estão encerrando atividades na cidade. A situação é especialmente complicada para bares, restaurantes, casas noturnas, hotéis, cinemas e lojas voltadas ao turismo, tanto pela limitação de atendimento, quanto pela total impossibilidade de funcionamento. É o que a gente falou terça-feira, né, Albert? Tá complicado. Muitos já estavam com dificuldade antes do problema. Pós e agora, conforme a gente tem visto aí pelo centro da cidade, várias lojas fechadas, aluga-se para todos os lados e as pessoas não estão dando conta de honrar os seus compromissos. Infelizmente, nós sabíamos desses problemas que aconteceriam em virtude desses problemas de 40 dias fechado. E um detalhe, né, João? As pessoas não têm hoje, igual colocado pela Luísa Helena, que é a dona do Magazine Luiza, e no qual nós colocamos aqui naquele momento, quando a solicitação dos comerciantes se abrir, muitos não têm confiança de ir para o comércio fazer suas compras. Né? Exatamente. Então, na prática, o que isso aqui quer dizer? Com o comércio fechado, é difícil. Com o comércio aberto também é difícil. Mesma então, coisa. Reabrir o comércio não aliviou muito a situação para esses setores específicos aqui, né? Porque tem a questão realmente da limitação, né? Você pode ali ocupar de 20% a 30% ali do estabelecimento, no caso de bares e restaurantes, e tem outros ali que simplesmente não podem abrir. Não tem jeito. Casa noturna, né? E por aí pode. Mais, não tem como. E eu conversei com alguns donos de restaurantes, João, todos injuriados, tristes, o movimento, mesmo depois de aberto, péssimo, muito fraco, as pessoas não estão frequentando os restaurantes da cidade e as situações futuras aí não são boas para o comércio local, não só de Poços, mas do Brasil de uma maneira geral. Alguns empresários aí desse setor gastronômico aqui de Poços de Caldas, Albert, já estão sinalizando que a partir da semana que vem vai começar a ocorrer dispensa de funcionários, especialmente garçons. Infelizmente. Né, que são ali os primeiros ali que são dispensados ali, porque realmente se não está tendo atendimento, você não tem necessidade de ter aquela quantidade de equipe, né? De garçons. Outros você precisa ter, né? O setor ali de cozinha você tem que ter tal, mas a questão do garçom é o primeiro a ser dispensado. A próxima notinha é em Cali. Mais uma vez, ninguém apareceu para participar da licitação do Complexo Santa Cruz. Nem vai, né, João? Com a crise gerada pela pandemia, é possível que a Prefeitura não consiga vender nesse momento o prédio que está abandonado, ainda mais pelos 15 milhões pretendidos. Nem vai acontecer. Isso aí é mais um problema para a próxima administração e o próximo prefeito ter que assumir em relação ao Complexo Santa Cruz. Você imagina, né, Albert, se o Sérgio tivesse dado andamento ao PPP que o Heloísio apresentou no finalzinho. Já estava pronto há muito tempo. Possivelmente o negócio ali já estava funcionando. Eu não sei como é que seria ali, se eles iam demolir, fazer de novo. Ia fazer tudo novo. Ia fazer uma reforma. Mas possivelmente, Albert, a prefeitura já estava ali com todas muito adiantada para ocupação, né, do prédio. Mas aí a gente sabe os motivos que fizeram não aceitar, né? E a última notinha do Pautando de ontem foi a seguinte: puxão de orelhas. A 25ª subseção do OAB divulgou nota onde repreende profissionais que fazem o exercício da advocacia através de consultoria gratuita, mas acompanhada de oferta de serviços jurídicos, em um grupo de empresários que tenta realizar ações sobre a crise gerada pela pandemia. Para a OAB, a conduta apontada fere a lealdade de concorrência entre os advogados e as regras éticas impostas a todos eles. No entanto, a OAB assegurou que é apoiadora do grupo e que a advertência em questão é apenas para cumprir o Estatuto e Código de Ética da Advocacia. A gente acompanhou algumas situações dessas nas redes sociais e a OAB se posicionou em relação a isso, né, João? Um puxão de orelhas muito bem dado a alguns profissionais da área advocatícia e esperamos que não venha acontecer novamente, porque da forma que estavam fazendo,
estava deixando numa situação complicada e fugindo um pouco daquilo que é o juramento de um advogado quando ele pega a sua carteirinha da OAB, né, João? Albert, eu sou um pouco pragmático nesse negócio de filantropia, de solidariedade, porque assim, eu não consigo, às vezes, enxergar realmente assim, que exista sempre boa fé. Mas eu considero que a maior parte dessas ações que estão acontecendo, não só em Poços, mas no Brasil e no mundo, são mais marketing do que solidariedade. Infelizmente algumas coisas acontecem. A gente sabe que existem bons corações em relação a ajudar o próximo, mas é o que você colocou. Grande parte aproveita da oportunidade e acabam levando vantagem em cima disso. Não sei se é o caso dos que levaram esse puxão de orelha, mas se uma entidade tão respeitada, quase centenária do Brasil, chamou a atenção deles, é porque alguma coisa não estava contento em relação às suas postagens e colocações em redes sociais. É isso aí. Pautando de quinta-feira, recursos 1. Após ser aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira, o Senado Federal aprovou ontem o projeto que destina 25 bilhões para socorrerem municípios por conta da pandemia. Poços de Caldas receberá 18,4 milhões. Boa parte desses recursos é livre na sua aplicação e uma parte menor deve ser aplicada diretamente na saúde pública. O professor Dinei Lennon sugere que com menos de 30% desse valor, o município poderia dar um auxílio de um salário mínimo para cerca de 5 mil famílias. Agora, aspas do Dinei, cabe aos vereadores fiscalizarem a aplicação desse valor, que não deve ser para cobrir a má gestão de 3 anos anteriores à pandemia, mas sim para garantir meios de sobrevivência para que as medidas de proteção e isolamento sejam possíveis. Nós sabemos que serão 18 milhões para a prefeitura, infelizmente vai ser para pagamento do custeio anterior, que está aí já quase 80 milhões devendo aí em Poços de Caldas, conforme apresentado pelo o vereador Paulo Tadeu lá na Câmara Municipal de Poços de Caldas, e esses valores foram apresentados ao Senado e serão 2 anos sem aumento para o servidor público, exceto saúde e segurança pública nos estados e municípios. Então, não teremos aumento para o servidor nos próximos 2 anos, né, João? E Poços de Caldas, sendo agraciado com esses 18 milhões, vai ajudar muito na recomposição do caixa em virtude da queda de arrecadação nesse período. Né? Isso aí a gente já cansou de falar a respeito de folha de pagamento de servidor, né? Porque assim, não adianta a gente falar assim, mas tem servidor que ganha pouco e outros ganham muito. O fato é o valor média, total. Valor total. Então, assim, não tem como você gastar 380 milhões de reais anualmente no salário de servidor público, né? Infelizmente, isso aí é outra situação, viu, João? Né? E não tem como continuar funcionando. E é uma outra situação que o próximo prefeito que assumir Poços de Caldas vai ter que enfrentar. Vai ter que mandar para a Câmara a mudança do regime estatutário de Poços de Caldas, seletista para estatutário. Infelizmente, que me perdoe os aposentados em Poços de Caldas, mas não tem como a prefeitura permanecer com essa quantidade de aposentados recebendo altíssimos salários da prefeitura e também do INSS, para que abra espaços para os seus filhos, para os seus netos, possam fazer concurso público e adentrarem na Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Conforme você colocou, 380 milhões. É muito mais que 60% do que se arrecada a Poços de Caldas. E a lei é clara e objetiva. O teto constitucional é 54% de aplicação na folha de pagamento. Daí o que acontece? Poços de Caldas não tem sequer 5% para investimento em asfalto, investimento em infraestrutura, investimento lá no Ribeirão, que está caindo perto lá da Igreja de São Judas Tadeu, enfim, o que acontece de uma maneira geral na cidade. Tudo que arrecada vai para pagamento de servidores e uma irresponsabilidade da atual gestão do senhor Sérgio e do senhor Flávio de Faria, que é outro também, João? Tá quietinho, tá na moita, não fala nada. Cadê você, Flávio Faria? Que até então sumiu das redes sociais, sumiu aí de aparecer em relação ao que está acontecendo na cidade, mas você é responsável também, senhor Flávio Faria, de tudo isso que aconteceu. Poços de Caldas, em 2016, entregou para vocês a gestão passada com 226 milhões de reais de folha de pagamento. Vocês aumentaram em quase 154 milhões de reais as folhas de pagamento do município. Eram 41,6% de folha e hoje está em 60%. Você, Flávio, você, Sérgio, são 2 irresponsáveis em relação aos números da folha de pagamento de Poços de Caldas. Não é que o Flávio sumiu não, Robert. Ele foi escondido, né? Porque a Rede e o PSDB estão ali afastados, né? Então, inclusive... Mas os cargos de confiança da Rede ainda estão no governo, né, João? Alguns estão, mas outros saíram já. Né? Poucos saíram por enquanto. Saíram, mas de qualquer forma, Albert, talvez ali, para evitar maiores danos colaterais, né?
fizeram ali uma trégua, né? Então esconderam o Flávio. Então, assim, ele tem aparecido muito pouco. Ontem, assim, para não falar que ele não tem aparecido em nada, ele foi citado aí num release que a prefeitura fez sobre orientações que os produtores rurais estão recebendo, né? Através ali do representante do Ministério do Trabalho. Não é nem Ministério do Trabalho, que não tem mais, é uma secretaria do Ministério do Trabalho. Mas, enfim, ele apareceu ali fazendo comentários e tal, mas eles esconderam ele, né? Na prática, isso aí que foi o que aconteceu, Albert. Olha só para você ver que interessante, né? Ele era o secretário de Desenvolvimento Econômico até então, né? Ele se descompatibilizou do cargo, logicamente, porque ele vai disputar a eleição, né? E o novo secretário que entrou no lugar está muito mais ativo. Com né? certeza. Muito mais atividade. Mas vamos ser sinceros, se ele está né, João? fazendo certo ou não, Flávio, é outros 500, mas ele Flávio não utilizou a secretaria para fazer política, né, João? Porque até então, até hoje, ele não respondeu por que a Estrela Galícia foi embora, né, senhor Flávio? E ele aparelhou a secretaria. Aparelhou, né? Só com o pessoal da rede, né? Só com o pessoal, com gente... Aliás, ele tá errado? Não está errado. Não, né? de forma alguma. A questão é que tem que colocar gente que faça a diferença, Albert. Esse rapaz que entrou aí está fazendo muito mais que ele fez em 3 anos. Exatamente. Não é verdade? Muito mais. Está indo atrás das empresas, do comércio, conversando. Não, e outra coisa, se o Flávio fazer alguma coisa, não aparecia. De forma alguma. Não adianta você fazer o negócio João, e não mostrar. É aquilo que a gente sempre falou, um professor de história, geografia, ser um secretário de desenvolvimento econômico. Quantos empregos o Flávio Faria gerou na sua vida ao longo dos seus 46, 7 anos de idade? Você sabe qual é a profissão do Thiago Mariano, que é secretário de desenvolvimento? Não sei, João. Empresário. É uma pessoa que tem um conhecimento. Ele é formado gerou em emprego. É uma pessoa que tem um conhecimento. Nada contra quem é professor de história, geografia. Mas quantos empregos você gerou? Igual o Sérgio. Quantos empregos ele gerou na vida dele? Ele não sabe nem o que é pagar um FGTS no dia 7, pagar um FGTS, um INSS de uma empresa no dia 20, o que é um 13º no mês de dezembro, isso ele não sabe. E é fácil ser servidor de carreira e querer assumir uma prefeitura. Estão aí os números apresentados para a população que poucos têm a capacidade e a coragem de trazer para a população. Ótimo, mas ele não sabe, tanto é que não está sendo pago, né, o INSS. Já faz um ano que eles não pagam, né, João? Né? Mas eu queria só completar esse assunto aqui em relação a essa questão do servidor aposentado. Eu acho que além do problema de já receber aposentadoria, já receber alto salário na prefeitura, evidentemente não são todos, viu? Não, eu não estou falando de 500, forma... 600, 700 no máximo. Eu não estou falando de forma genérica, não. Estou falando de forma mais específica. Tem um problema também muito grave desses servidores aposentados. Zona de conforto. É demais. Né? São servidores ali que eles têm a estabilidade do cargo, eles sabem que eles podem trabalhar ali naquele cargo até 75 anos, né? Então eles estão na zona de conforto, para não dizer que muitos deles também estão obsoletos, viu, Robert? Sem atualização, né? Sem interesse, né? em aprender novas situações. Então o cara está ali na zona de conforto, né? Ele está protegido pela estabilidade. Então é isso que acontece, né? Folha de pagamento alta, servidor na zona de conforto. Não estou falando de forma genérica, estou falando de casos específicos que eu e o Albert sabemos que acontece muito ali dentro. Mais alguma notinha? Tem assim, só para a gente finalizar aqui. Vamos lá. A vereadora Cisso Pipari, no entanto, isso aqui é um complemento da nota anterior, tá? Dos recursos lá. Diz que esse recurso ainda não chegou. Agora, aspas da Cissa. Cabe ao Executivo encaminhar para apreciação da Câmara um projeto de lei que cria um crédito especial por não ter dotação anterior, pois esses recursos não constavam no orçamento. Olha aí para você ver como é que pode, né, brecar ali o negócio. Após aprovação, ele poderá utilizar os recursos, ele, no caso, o chefe do Executivo. Sim. Lógico que estaremos de olho na movimentação e utilização desses recursos, como sempre fazemos, pois é a função principal dos vereadores, disse a Cissa. Agora, a última notinha realmente do pautano. O vereador Paulo Tadeu disse que uma análise prévia das receitas de transferências do Estado e União ao município já apontam que em abril, né, mês passado, ocorreu uma diferença de 7 milhões a menos em relação a abril de 2019 e uma redução de 14 milhões em relação a março desse ano. Então, para você ver o déficit, né, o impacto 21 milhões já que está causando. Aspas do Paulo Tadeu. Isso sem contar a queda na arrecadação de receitas próprias do município, que ainda não tivemos acesso. Aí, no caso, ele está dizendo receita própria, seria IPTU, 50% do PVA, o ISS, aquele... como é que chama aquele lá? ITBI. ITBI também, que é o de negociação imobiliária. Então, assim, são impostos ali que são próprios do município e ele ainda não teve acesso a isso. Então, ele está falando de uma forma mais genérica esses valores aí do Estado e da União. Estamos chegando ao final do Pautano? Considerações finais, João? Encerramos a edição da semana, né, Albert? Lembrando que a coluna Pautano circula
todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta-feira no formato digital, aos finais de semana, digital mais impresso. A assinatura do Jornal da Cidade é muito barato, é apenas R$ 30 o trimestre, você fica por dentro de tudo que acontece aqui em Poços. Um excelente final de semana a todos os nossos amigos internautas e até terça-feira, se Deus quiser, com mais um Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.